Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazendo mais uma palavra que o Senhor me confiou ao coração, que se encontra em Juízes 11, a partir do verso 1, e diz assim a palavra do Senhor. Jefté, o gileadita, era um homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: você não herdará nada na casa do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali alguns homens sem valor se ajuntaram a ele e o seguiram. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciões de Gileade foram buscar Jefté na torre de Tobi e disseram a Jefté: venha ser nosso chefe para que podemos lutar contra os filhos de Amon. Jefté era um homem valente, filho de Gileade. A Bíblia vai falar a respeito dele como um homem valente, porque ele era forte, ele tinha força, ele era homem de guerra. Mas a Bíblia diz um porém, que é o fato dele ser filho de uma prostituta. Por que um porém? Porque isso para os irmãos dele era como um motivo dele ser humilhado, como um motivo dele ser muito pequeno e não ser digno de nada. Porém, Jefté tinha o seu valor diante de Deus, mesmo sendo filho de uma prostituta, mesmo ele tendo sido humilhado pelos próprios irmãos, Jefté tinha o seu valor diante de Deus. Jefté tinha o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo repousou sobre Jefté. Jefté agradou o coração de Deus. Porém, a Bíblia diz que quando os irmãos dele cresceram, expulsaram Jefté e disseram que ele não receberia nenhuma herança na casa de seu pai, por ele ser filho de outra mulher. E a Bíblia diz que Jefté se humilhou e saiu da presença dele, correu deles e foi morar em outro lugar. Mas todos nós sabemos que Jefté tinha sim força e valentia para lutar contra os seus irmãos. Jefté era sim capaz de ter lutado contra os seus irmãos, visto que ele era um homem valente. Mas naquele momento ele se diminuiu e ele correu dos seus irmãos como se não tivesse força alguma, como se fosse um jovem que não tinha capacidade nem de lutar. E ele correu da presença de seus irmãos, mas Jefté tinha sim capacidade de lutar contra os seus irmãos. Mesmo tendo superioridade, prefira se humilhar. Mesmo sabendo que você é forte, prefira não lutar. Mesmo tendo todos os argumentos contra outra pessoa, prefira não falar. Jefté tinha todas as forças, Jefté tinha capacidade, e ele não precisava ter se humilhado daquele jeito a ponto de não falar nada, apenas sair da presença de seus irmãos. Mas os mesmos que expulsaram Jefté foram os mesmos que o chamaram de volta. Os mesmos que disseram que não precisava dele foram os mesmos que foram pedir a sua ajuda. Ou seja, o que se humilhou foi exaltado. Lembra de João Batista? O mesmo João Batista que disse: não sou digno de desamarrar as sandálias de seus pés. O mesmo João Batista que disse: eu que devia ser batizado pelo Senhor e o Senhor que vem a mim para ser batizado. É o mesmo João Batista que em Mateus 11 Jesus disse que dentre os nascidos de uma mulher não havia outro igual a João Batista. Não havia profeta como João Batista. O mesmo que se diminuiu, o Senhor o exaltou. Porque quando a gente se diminui, o Senhor nos exalta. Porque não é o humilhado ser exaltado, porque nem todo humilhado é exaltado. E nem todo exaltado continua exaltado. Mas quando a gente se humilha diante do nosso irmão, quando a gente se humilha diante de Deus, é aí que o Senhor nos exalta. Quando a gente não usa as nossas próprias forças, quando a gente não usa o nosso braço. E Jefté sempre foi fiel a Deus, a ponto dele ter feito um voto ao Senhor e dizer: Senhor, eu vou à guerra. Se o Senhor me der vitória, a primeira pessoa que sair da minha casa, da porta da minha casa, para vir ao meu encontro, depois de vitorioso, esse eu entregarei em holocausto ao Senhor. E Jefté venceu, e sem esperar, a pessoa que veio ao seu encontro foi a sua única filha. Ele não tinha nem outro filho, nem outra filha, ele só tinha aquela menina. Mas Jefté resolveu ser fiel até o fim. É a fidelidade mesmo sem vontade. Porque ser fiel a Deus não é fácil. Ser fiel a Deus exige renúncia. Ser fiel a Deus não é só ir na igreja. Ser fiel a Deus não se resume em somente dobrar os joelhos e orar. Ser fiel a Deus se resume em obras de renúncia, em obras em dizer não para as pessoas, dizer não para a tentação, dizer não para os pratos que o inimigo coloca na nossa frente. Ser fiel vai além de uma oração e além de ir na igreja. Eu não sou fiel porque eu vou na igreja e também não sou fiel porque eu dobro meu joelho. Eu sou fiel a Deus quando eu digo não por Deus, quando eu renuncio por Deus. E Jefté entendia que ser fiel a Deus era mais importante do que fazer a sua própria vontade. E a própria filha dele também entendia isso. Porque quando a gente compreende que ser fiel é mais importante do que fazer a nossa própria vontade, do que agradar a nossa carne,
as renúncias não ficam muito pesadas. Renunciar não fica uma coisa difícil. Renunciar não se torna um peso, mas um costume. Renunciar já se torna uma característica da pessoa que quer ser fiel a Deus e ama ao Senhor. Certo que vai vir algumas renúncias que são muito pesadas, mas a gente nunca vai retroceder a renunciar. A gente nunca vai negar uma renúncia, por mais que ela doa. Quando a gente decide ser fiel ao Senhor, ser fiel ao Senhor deve ser uma decisão. Ser fiel a Deus é uma escolha. Ser fiel a Deus é algo que brota no nosso coração e vem de dentro para fora. Então essa fidelidade, essa humildade de Jefté em se humilhar, agradou o coração de Deus. Porque Deus escolheu o menor da casa de Gileade. Deus escolheu o que foi mais humilhado, o menor, o que era esquecido só por ser filho de uma prostituta. Mas na verdade, o porém que a Bíblia coloca é exatamente o ponto final. É a história que os irmãos deles definem a respeito dele. É filho de uma prostituta, não vai para lugar nenhum. É filho de uma prostituta, não tem valor. Porém, Deus, quando nos escolhe, Ele não olha para a nossa família. Deus, quando nos escolhe, Ele não procura força. Ele procura um coração fiel. Porque a força Ele pode dar. Deus escolheu o menor da casa de Gileade para transformar num guerreiro e juiz da casa de Israel. Por pura e plena misericórdia, o Senhor escolheu Jefté, um homem que era humilhado. Então Jefté não pode se exaltar e dizer que ele foi escolhido pela humildade dele. Não, Jefté era o mais humilhado, era o mais esquecido, era o mais deixado de lado e o mais trocado. Então a gente não pode dizer que Deus nos escolheu pelas nossas obras ou por a gente ter um coração bom, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Foi esse o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, faz tudo aquilo que você sabe que tem que fazer e a paz do Senhor Jesus.